Olá para todos, sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo. Existe classificação de demônios? Existem demônios específicos para cada coisa? Muitas igrejas neopentecostais e algumas pentecostais classificam os demônios como se houvesse demônios que induzem a pessoa, por exemplo, à prostituição, como sendo a pombagira, que é um espírito maligno que induz a pessoa à prostituição. Exu é espírito de morte, Zé Pilintra é espírito de vícios, Exumirim é espírito que ataca crianças, e assim vai. Assim ensinam algumas igrejas. Não é opinião minha. Eu já vi até revelações em igrejas pentecostais, como estas que revelam por aí, como a Igreja Deus e Amor, por exemplo, revelando alguém, por exemplo, com o demônio da pombagira e que quer levar a pessoa à prostituição. Algumas igrejas citam as entidades das religiões afros como sendo espíritos malignos, como pombagira, Exu, Zé Pilintra, Preto Velho, que são entidades de religiões afros, como a Umbanda, por exemplo. Então, algumas religiões pentecostais e as igrejas neopentecostais, eles citam esses nomes como sendo demônios que levam pessoas ao pecado. Mas a Bíblia aprova isso? Tem base bíblica? Existe evidência bíblica para acreditarmos nisso? Tem demônios específicos citados na Bíblia que induz pessoas a cometerem pecados específicos? Na verdade, a Bíblia não cita nome de demônios como citam algumas igrejas. Podemos crer que demônios tinham nome quando moravam no céu, quando eram anjos de luz, pois anjos têm nome. Então podemos crer que, quem sabe, eles também tinham nomes quando moravam no céu. O diabo não é chamado pelo nome, mas por adjetivos e nomes emprestados, como de mitologias, como dragão. Diabo e Satanás é o nome mais chamado pelo diabo na Bíblia. Diabo significa enganador e Satanás adversário. São apenas títulos, mas não é o seu nome de verdade. Lúcifer, por exemplo, não é o nome do diabo. Muitos pregadores e pastores dizem que Lúcifer era o nome do diabo quando morava no céu. Mas não é, não. Lúcifer não é o nome do diabo. Lúcifer vem do latim. Jerônimo, quando traduziu a Bíblia do hebraico para o latim, em Isaías 14, verso 12, quando diz lá: como caíste do céu, ó a estrela da manhã. No lugar de estrela da manhã, ele colocou Lúcifer, que quer dizer luz. Então, o nome Lúcifer não existe nos originais, pois o Velho Testamento foi escrito em hebraico e Lúcifer vem do latim. O nome Lúcifer não existe no hebraico. Então, o nome do diabo não é Lúcifer, como muitos pensam até hoje. A Bíblia não diz o nome do diabo e nem o nome dos demônios. Então, podemos crer que tinha um nome, pois a Bíblia cita o anjo Gabriel, por exemplo, Miguel. Então, podemos crer que tinha um nome no céu, mas a Bíblia não cita. A Bíblia não diz que existem um demônio para cada atividade diferente, conforme eu citei no início do vídeo, como se cada demônio tivesse uma função específica, como levar pessoas à prostituição, a vícios. É essa a função de cada um. A Bíblia não cita. Mas a Bíblia nos prova que existem demônios mais poderosos que outros. Isso sim. Satanás, cremos que é o demônio mais perigoso, é o mais poderoso, é o líder dos demônios. Mas a Bíblia não cita uma hierarquia demoníaca, uma escala de demônios mais poderosos que outros. Cremos e temos a certeza que o diabo é o mais poderoso de todos, como também cremos que Miguel é o líder dos anjos.
Em Apocalipse 12, cita uma batalha entre Miguel e seus anjos contra Satanás e seus anjos. Lá diz, e batalhava o dragão e seus anjos, e Miguel e seus anjos. Então isso indica que Satanás é líder dos demônios, é o maioral dos demônios, e Miguel é o maior entre os anjos. Ele é o líder e mais poderoso. Lá em Daniel cita, quando o diabo estava impedindo Daniel de receber a oração, do anjo entregar a resposta a Daniel, então veio Miguel e quebrou a barreira e liberou o anjo a entregar a resposta a Daniel. Isso indica superioridade de Miguel. Miguel é maior que os anjos e Miguel é maior que o diabo também. Então, não cita hierarquia, cita Miguel maior que os anjos e Satanás maior que os demônios. Agora, se existem demônios maiores um que o outro, quem sabe? Mas a Bíblia não cita. Ou se existem demônios específicos para tal coisa. Não podemos duvidar, mas a Bíblia não cita. Os discípulos não conseguiram expulsar os demônios de uma criança, de um menino. Jesus disse que existem demônios que só saem com oração e jejum. Isso prova que existem demônios mais poderosos que outros. Agora o resto é por conta das igrejas neopentecostais e algumas pentecostais, como dar atributos a demônios que a Bíblia não dá, como nomes adotados das religiões afros, como Pombagira, Zé Pilintra, Preto Velho, Exu, Exumirim e outros tantos. Esses nomes têm origem nas religiões afros e essas religiões evangélicas adotaram esses nomes como sendo demônios específicos para certa função, como levar a vício, a prostituição, a tirar a vida e assim vai. Como citar missões específicas para alguns demônios, coisa que a Bíblia não cita. Não podemos duvidar que possa existir espíritos que têm missões específicas, mas a Bíblia não cita. São baseados também em revelações de algumas igrejas pentecostais que revelam pessoas que têm espíritos e citam o nome na revelação. Eu já vi isso. Como na Igreja Deus Amor, por exemplo, eles revelam. Pessoas que têm, por exemplo, a pombagira, que quer levar a pessoa à prostituição, à sensualidade, à imoralidade. Então, para quem acredita nessas revelações, então que pode acreditar. Mas quem é contra diz que não existe na Bíblia. Então a Bíblia não cita hierarquia de demônios. E nem demônios específicos encarregados de levar pessoas a certos erros, como prostituição, morte, vício, etc. Mas, de modo geral, os demônios levam as pessoas ao pecado e à condenação eterna se a pessoa não se arrepender em vida. Esta é a missão dos demônios no plural, e do diabo, levar as pessoas ao pecado, afastar as pessoas de Deus e levar as pessoas à condenação eterna, fazer as pessoas se afastarem de Deus pela prática do pecado. Esta é a missão do diabo e dos demônios. Se tem uma hierarquia lá que é um maior que o outro, não sabemos. Mas a missão dos demônios é essa mesmo, levar pessoas ao pecado. É isso aí, dá um joinha se gostou. Se não for inscrito, se inscreva e até o próximo.